Jorge, deixa eu ver se inicia a gravação. Iniciou aí, não? Parar a gravação, acho que... Iniciou. Deixa eu só fazer um... Então, eu vou ler aqui, a Elida faz a prece. Cadê a Elisa? Ah, tá. Licença que você lê, Jorge. Deixa eu fazer um pedido aqui. Que hoje eu tive uma notícia triste. Uma prima minha, ela estava passando mal, fez alguns exames, acabou internada, que está com um tumor no pulmão, né? E o cara quis operar, lá pneumonia, agora essa pneumonia está fazendo quimioterapia, né? E talvez se opera depois, né? Bom, o nome dela é Iria Maria Loyola Aragão, tá? E ela mora na Avenida Nova York, 145, apartamento 103, Bom Sucesso, ali próximo à Praça das Nações, tá? Então, eu queria já incluí-la aí, pedir aos nossos bons amigos espirituais para ajudá-la nesse momento difícil. Ok? Então, você leu a página e a Elisa faz a prece. Boa noite, Elisa. Instruções da vida. Qualquer pessoa com fome coloca o estômago na luta. O consolo fala, mas o ventre não escuta. O remédio para a fome, por muitos nos desagrade, é a dupla lealdade à vida, o trabalho e a caridade. Alguém na casa vizinha pede pão quase sem voz. Não se sabe hoje quem seja, mais tarde seremos nós. Bem, Chico Xavier. Graças a Deus. Mais um dia se encerrou, mais uma noite está chegando. Um dia de lutas, de vitórias, de derrotas, de aprendizado. E agora nós vamos nos conectar neste grupo para dar início ao nosso estudo do livro Paulo Estevam, que nos traz tantas lições, tanto aprendizado. Não importa o tempo que esse livro foi escrito, não importa. Todo livro traz uma história. Não importa quantos séculos, quantos anos, quantos meses, dias se passem. A história está lá escrita. E a história sempre vai nos mostrar algo, toda vez que nós lermos. Podemos repetir várias vezes essa leitura e receberemos deste livro informações importantíssimas que certamente antes não tínhamos percebido. Assim é o nosso estudo. Nós lemos, nós perguntamos, interpretamos, usamos obras auxiliares, usamos o auxílio através da intuição, da inspiração, da sugestão desses amigos que vêm até nós participar conosco do nosso estudo. São os nossos amigos invisíveis, que muitos de nós não têm possibilidade de ver, mas que nós, estudantes da doutrina dos espíritos, sabemos que eles são as nossas testemunhas mais próximas. É assim que é o nosso estudo. Assim que é a nossa vida, repetição de histórias, informações novas. Assim é o nosso dia a dia, as oportunidades que se fazem, que muitas vezes nós deixamos passar e outras nós temos a possibilidade de aproveitar. Esses somos nós, os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os arrogantes, os prepotentes, os intolerantes, os indiferentes, muitas vezes perversos, maldosos e ainda perturbados e perturbadores. Esses somos nós.
imersos na escuridão de nós mesmos, necessitando sair desse lodo, dessa água escura, e vislumbrar as claridades divinas através dos ensinamentos desses estudos que fazemos todas as semanas. Vamos, nossos irmãos, nos unir cada vez mais. Vamos estudar com afinco, vamos procurar aprender mais da doutrina dos Espíritos, que esse é o nosso objetivo. Estudar a doutrina dos Espíritos. Vamos levar o nosso pensamento à irmãzinha prima do nosso irmão Afrânio, que já foi mencionada, a nossa irmãzinha Emília, que se encontra hospitalizada ainda no Hospital Evangélico, aos nossos queridos amigos que não tiveram a oportunidade de estar conosco na noite de hoje, mas que de alguma forma terão a possibilidade de ver esta gravação, e aqueles tantos outros nossos queridos que passam por problemas, dificuldades de qualquer hora. Vamos rogar que as bênçãos divinas estejam com cada um deles nesta noite. E que este estudo transcorra em paz, com tranquilidade, com as bênçãos divinas, formando uma corrente de luz que há de alcançar todos os pedacinhos deste planeta. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, boa noite. A peça da Elise materializou um monte de gente aí, viu? Materializou a Consuelo, seu Roberto e a Dona Lourdes. É isso? Eu sou boa nisso, eu nem sabia, cara. Nem sabia que eu tinha esse dom. Pois é. Pois é. Né? Muito bem. Boa noite para todos, tá? Hoje nós estamos estudando o livro. Boa noite. Paulo Estevam, tá? Então, no início do capítulo 6, Anti-Sinédrio. Quer dizer, no início não, nós estamos no 4º ou 5º parágrafo. Estamos num parágrafo que começa compreendendo a importância. Está um pouco baixo o som. É o seu som. É o seu som. O som dele não está baixo. O meu eu aumentei. Mas o som dele eu aumentei. Oi, a Fran, tá bom meu som, livro Consuelo? Antigo é que página? Tá, para mim tá bom. 103. Tá, obrigada. A senhora tá usando fone? Não, eu normalmente não uso. Sempre tá bom. Eu escuto normal. Eu tô escutando eu tô ouvindo bem ele. Eu não sei o resto do pessoal, mas eu tô escutando ele bem. Eu também estou ouvindo a Dona Lourdes bem. O som tá microfone... bom. O microfone está no mesmo lugar de sempre, né? Bom. Tá bom, então. Onde melhorou? O Afrânio, qual é o parágrafo mesmo? Capítulo 6, Anti-Sinédrio, tá? Nós estamos na segunda página, no parágrafo compreendendo a importância daquela... Isso. Acho que tá? Isso mesmo. No livro novo, então, página 94. No velho é 103, tá? Só para fazer make-off. Boa noite, make-off, boa noite, prima. Veja bem, Estevão, Saulo, boa noite. Esteve lá. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Saulo esteve lá na Casa do Caminho, né? E criou aquele clima todo lá, mas Estevão não quis discutir com ele, que Jesus nos aconselha a gente fugir, né, do fermento da discórdia. Porque quando a gente começa a discutir e as ideias não se dão, nós somos ainda muito orgulhosos, né, muito preconceituosos, um monte de osos que tem por aí juntos, tá? Aí fica difícil chegar a uma coisa. Então é melhor não discutir. Um respeitar a opinião do outro e evitar, né, jogar gasolina na fogueira, né? E foi o que aconteceu, né? Mas Saulo ficou injuriado, Saulo.
Não, isso não pode ficar assim, que ele queria, né, que ele era o cara que estava acostumado a derrotar todo mundo. Isso era normal entre os judeus. Aí eles começavam a discutir um com o outro, daqui a pouco estava rasgando roupa, botando saco de cinza na cabeça, rolando no chão. Isso é sério, tá, gente? Vai falando aí, Afrânio, só um minutinho que eu tenho que falar com tá. você. Tá, vai falando. Tá. Então, as pessoas, lá naquela época, isso era normal, isso não levava a nada. Muito ao contrário, podia levar, né, amigos se tornarem inimigos, um monte de coisa poderia acontecer. Isso até hoje, né? E ele tinha que fazer uma forma, já que ele não podia atacar o Estevão na rua, na Casa do Caminho, etc., ele tinha que arrumar um jeito de levar Estevão até o Sinédrio. O Sinédrio era uma mistura de, né, era lá dentro do Templo de Jerusalém, era uma mistura de templo com conselho, parlamento, com conselho jurídico, né, tribunal, que a gente imaginar era o Sinédrio. Era de tudo um pouco, né? E levando lá, haveria um conselho de anciãos, né, e pessoas influentes lá dentro do judaísmo para, né, o Saulo poder chegar, né, até o Estevão e ou desmascará-lo ou trazê-lo para, né, parar com aquele negócio de cristianismo, né, etc. Só que ele precisava de alguém que fizesse uma denúncia. E um amigo dele falou, não, faça a denúncia. Eu não gosto mesmo daquilo lá, acho aquilo lá estranho, fez a denúncia. Muito bem, agora Estevão foi chamado para o Sinédrio, pediu para nenhum apóstolo, ninguém o acompanhar, que ele iria sozinho, justamente para não complicar a vida de ninguém. Poderia ir junto e ser, de repente, conforme ele pensa, né, pode dar problemas lá e eu sozinho vou ser o único culpado, mesmo não sendo culpado. Tá? Aí começa, aí o Estevão chega lá e começa a Estevão, né, até também estranha uma coisa, a suntuosidade do templo, né, aquelas coisas lindas, maravilhosas, que ele não estava acostumado a ver. Apesar de Corinto ser também, na época, muito bonito, mas não tinha aquela grandeza do templo de Jerusalém. Diz que ele era lindo, né? Os escritores, né, sempre falam isso para a gente. E ele fica até perplexo. É como assim, alguém que viesse de Serra dos Aimorés, Minas Gerais, e fosse direto lá para o Leblon, para a Barra da Tijuca. É um negócio imponente. Acostumado de um lugarzinho, uma cidadezinha desse tamanhozinho, né? Não tem nem prédio. Chega lá, aqueles negócios, aqueles shoppings. Né? E ele está, nesse momento, vendo isso, e agora ele chega ao templo. Tá bom? Vamos lá? Tá aí já, Elisa? Já. Foi rápido. Ô, Elisa, só para você ver aqui, um ponto acima do parágrafo de cima, um ponto, está escrito assim, habituada aos quadros tristes. Tá, já achei. Já achou? Tá, gente? É 5, 6 linhas acima do compreendendo a importância. Habituada aos quadros... Compreendendo e vai subindo com o dedinho, o que acha? 5 ou 6 linhas, tá? Tá, então olha só o que está escrito aí. Do livro Paulo Estevão, capítulo 6, ante o Sinédrio. O livro é ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda a espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se lhe espalhavam em grande número por toda parte. Devia ser muito bonito, né? Essa Jerusalém aí devia ser muito bonita, né? Ela foi destruída também, né? Nos anos 70, se não me engano, né? Quer dizer, dela só existe agora o Muro da Lamentação e aquele teto daquela mesquita que tem por trás do Muro da Lamentação. Hoje, né? Vamos lá? Compreendendo a importância daquela sessão, a que acorriam os elementos de escola por identificarem um invulgar interesse de Paulo, que, no momento, era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo,
o Sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providência. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram, numerosos, ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo a respeito das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Bom, havia ali muita gente que realmente, a maioria, né, nem conheceu muito a fundo Jesus. Não é igual hoje, que tem internet, televisão, nada disso, né? Jesus fez um movimento, né, espalhou suas ideias, e muita gente soube por alto, né, bem assim, né, não se interessou pelo assunto, até assistiu talvez a crucificação, mas agora é uma coisa interessante. Peraí, vamos ver que ideias é essa. De repente ele estava até elogiando o Saulo também, né? Vamos comparecer o Saulo realmente, né, para conhecer um pouco dessas ideias. Então, que ideias tão ruins são essas que levaram, né, o seu sábio, né, o seu rabi, o seu mestre, a ser crucificado. Que ideias são essas? Tá? E quando fala aqui que estava lá as escolas, tal, eu até me sinto um pouco, né? Veja aqui, né? Será que estava lá a prima, a dona Lúcia, o seu Roberto, tudo lá, né? Na escola lá do Sinédrio? Verdade. Ai, Elisa, alguém quer falar, gente? Fala, seu Roberto. Eu só estou pensando, quero perguntar. Oi? Você por acaso me viu lá? Você por um acaso me viu lá? Vi todo mundo lá, por isso que eu estou falando. Né? Zé Roberto. Zé Roberto aí? Não. Não. Tá Zé bom, Roberto não, ainda não veio hoje. Ele estava lá, tá? Eu estava com uma palmatória. Se alguém Isso, saísse da linha, já sabe. Eu consegui te ver lá por causa da palmatória, tá? Sim. Vamos lá, Elisa. Elisa? Tá sem som. Tirei o som porque tinha um carro aqui embaixo fazendo barulho. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu, Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho carregado. O Saulo aí fez aquele famoso peito de pombo, né? Alguém quer comentar, gente? Alguém estava lá e viu como tem algum detalhe que viu que é Só você, que você que falou que você estava lá. Estou falando do peito de pombo. Pela narrativa, pela narrativa, a gente pode bem imaginar como, né, como arrogância da época, presta atenção, arrogância da época, potência da época de Saulo. Né? Então, pode imaginar que... E também,
Arrogância e prepotência também talvez não vejo nem o termo, mas a posição dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele, a juventude dele. É por aí mesmo. A gente, o Emmanuel consegue, né, desenhar para a gente, e a gente lendo, entrando aqui, a gente vê isso aí realmente. Dá para fazer um quadro mental, mais ou menos, do que é, né? Exatamente. Deixa eu me tecer um comentário aqui. O que é aviltar? Ele alegando que, né, o garoto aí, o Estevão, estava aviltando esses princípios sagrados da raça. Poxa, realmente eu estou vendo esse filme na atualidade. Ninguém está fazendo nada ao contrário. Né? E aqui era puro desejo realmente de não deixar, jogar pesado mesmo, para abafar essa onda que estava ganhando corpo. Eu lá no começo, quando você comentou, né, que alguns patrícios interessados em saber o que é esse novo advento aí. Porque eu acredito que a Epístola Venturi, aquela mensagem que o Emmanuel... Isso aí, aquilo rolava ainda lá no meio lá do pessoal em Roma, e esse pessoal tinha algum conhecimento, porque o senador romano, a filha dele ficou curada lá, né? Eu acredito que isso chamou atenção, e muita atenção, né? E obviamente eu penso, agora é o que eu penso, né? Talvez muitos daqueles, né, tinham seus parentes doentes e eles, né, tinham muito dinheiro, mas não conseguia tratar dos seus parentes, né? E isso penso eu. Então, eles estavam ansiosos e desejosos por saber. Mas eu falei o que eu penso também, uma parte. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Assim, na tua narrativa, primeiro, os detalhes que a gente vê nessa história, se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue, eu pelo menos consigo entrar tanto na história, que eu consigo visualizar assim na minha mente a cena acontecendo, né? Porque é uma narrativa muito bem amarradinha. E eu vejo assim que ali muitos, talvez, tenham recebido graças ou ainda vão receber, mas para não serem apontados pela sociedade judaica, ficavam caladinhos e fingiam que estava tudo bem. Então ainda somos nós hoje em dia também, né? Que bebemos da fonte e depois fingimos que nem pegamos água ali, entendeu? A gente fica bem assim, em cima do muro, né? Desço, não desço, mas vai lá, beber na fonte, né? Procurar. Isso aqui é bom? Então vamos lá, eu quero curar a minha filha. Vamos lá que eu quero curar a minha filha. Mas depois diz, não, eu nunca fui ali, não. Nós somos bem assim, né? Eu testemunho, estava lá também, tá vendo? Estava não. Vamos lá, gente. Lá tinha a sala para as mulheres, que elas assistiam da sala delas o que estava acontecendo lá dentro, tá? Igual as sinagogas também tinham. Né? Por isso que a Elisa trouxe para a gente a informação. Tá? Mas vamos para lá. Vamos lá. Certo, gente. Agora, a partir de agora, eu falo mais nada. Pode falar. Não, você fica aí me colocando numa situação difícil. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia, e recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Sim. Os primeiros que foram pregar o evangelho, aqueles 70 primeiros, né? Jesus fala, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram esses que tinham conhecimento, mas tinham, veja bem, esse perdido aí,
é porque já não acompanhava o que sabia. Estavam perdidos, né? Digamos assim, né? Sabia, mas não vivia, não estava mais preocupado. É tipo assim, eu conheço o Evangelho, mas deixa a vida me levar, né? Então, por que Jesus pedia para transmitir a esses? Porque esses precisavam mais, em primeiro lugar. Quando nós sabemos uma coisa e a gente, poxa, não procura pelo menos na ideia, praticar, né? Não vou falar da prática total, mas tá começando a praticar, não procuramos realmente usar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, nós estamos piores que aqueles que não conhecem. Mas sendo que há uma vantagem. Como já conhece, Jesus pediu para procurar esse que eles tinham mais facilidade de assimilar as novas ideias. Bastavam ter a mente aberta. É outro problema também. Né? Então, o Estevão já viu. É essa turma aí. Sabe muito e, infelizmente, não fazem nada. Né? Alguém quer falar? Vamos embora. Podemos designar isso como um caso atual de legislação das próprias vantagens? Como assim? Legislar em causa própria? Sim. Pode ser considerado isso? Pode, né? Pode também. Desde que se a gente estiver legislando a causa própria em prol dos outros, que não é própria, né? É por aí, por aí. Hoje eu vi um negócio, daqui a pouco eu me lembro. Interesse pessoal. Interesse próprio, né? Interesse próprio, vantagens próprias. É isso. Ele fazia a petição. Na petição, foi aquele aí, ele falou, você tem alguém, quero que denuncie, encontrou alguém, elaborou a petição, julgou, tomou a decisão, e aí ele mandou jogar pedra. Quatro itens, é isso aí, ó, 4 itens e graves. Não falo mais nada, só para por aí. E nós, hoje, infelizmente, ainda estamos tentando fugir disso, né? A gente já sabe que não deve fazer assim. E temos que realmente nos esforçar para não fazer assim. É complicado. Mas vivenciamos isso, né, Afrânio? A gente vivencia isso. Infelizmente, a gente ainda vivencia isso. Depois de tanto tempo, a gente vivencia tudo isso e isso incomoda, isso maltrata, isso desvirtua pensamentos, desvirtua vibrações que poderiam ser vibrações mais mansas, mais benévolas, mas acontece que a revolta é tão grande que acaba a gente vibra contrário, vibra mal. Nós vamos ver agora, o Estevão está pensando. Aí está pensando, o primeiro pensamento é esse, não seriam essas as famosas, né? As ovelhas perdidas? Agora, ele vai continuar pensando. Vamos ver só o que o Estevão está pensando. Como é tão interessante, né? Já falou sobre as ovelhas perdidas. De repente, nós também somos essas, né? Nós ainda não nos encontramos, estamos, né, aprendendo. Mas agora ele vai fazer outras perguntas. Ele está fazendo poxa, o que está acontecendo? Né? Vamos lá. Olha só agora essa pergunta. Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? Nós não temos conhecimento ainda, né? Um bom conhecimento do Antigo Testamento. Mas todos os profetas foram pobres. A maioria morreu, né, ou crucificado, ou apedrejado, ou cortaram o pescoço dele, ou fugiram e sumiram. Né? E cada um tem sua história. E todos eles eram virtuosos. Né? Tudo bem, o judaísmo não aceita o evangelho, é o que Estevão está perguntando, mas, eles tiveram exemplos maravilhosos. Por que não seguem? Então não é uma desculpa também.
Não é uma desculpa. É uma coisa, né? Aquele famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Por aí. Mais pergunta aqui. Aí ele vai agora, né, ele pensando, poxa, olha o Moisés, olha o Job. Né? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa ou vamos continuar no pensamento de Estevão? É melhor continuar no pensamento. Vamos lá. O próprio Moisés fora escravo e, por dedicação a seu povo, sofrer inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Isso. Jó padecera misérias, sem nome, e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Ó, esse livro de Jó é maravilhoso. O Jó era espírita, tá, gente? Só que veja bem o que eu estou falando. Ele era espírita, porque naquela época ainda não havia o cristianismo. E era cristão. E acreditava na reencarnação, sabia que o sofrimento que ele estava passando era daquela vida. Jó perde tudo. Era um homem rico, uma família linda, maravilhosa, tinha tudo. Perde tudo. É muito interessante o livro de Jó. Tá? E eles leram esse livro. Leram esses livros. E o estudo do judeu é o seguinte: o Emmanuel fala no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, aquele pequenininho, são 4, né, que a FEB lançou, são livros falando sobre cada um dos versículos do Novo Testamento, a coleção Fonte Viva, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, o Emmanuel fala sobre isso. Ele traz para a gente pérolas. E as pérolas juntas formam o colar de pérolas. E como é que o judaísmo, até hoje, funciona? Eles pegam, tá, os famosos rolos, né? Ou vão direto no livro. Um rolo, geralmente, é da Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Tá? É o Gênesis, é o Êxodo, é o Número, Deuteronômio e qual outro, meu Deus? Não me lembro, não, são 5. Bom, Levítico. Bom, pega ali, abre um rolo daquele, sai ali um versículo, eles vão imediatamente pegar outro rolo dos escritos. Quem são os escritos? São livros de Salmos, Provérbios, esses livros desse tipo, né? Lê um versículo para fazer a conexão com o da Torá. E depois pega também um rolo dos profetas e lê um versículo para fazer essa conexão, ou seja, são as pérolas que o Emmanuel fala. Esses 3 versículos, essas 3 pérolas, tá, elas conectadas, vão trazer para eles aquele ensinamento daquela noite. Aí, de acordo com a interpretação e oratória do cara, ali vai 1, 2, 3 horas. Tem muita coisa para se falar. Né? E eles viviam isso todos os dias, ou todos os sábados, né? Se tinham mais tempo, era os sábados. Conhecia tudo isso, não tinha como eles falar que não conheciam. E aprofundo mesmo. Tá? Vamos lá, Jeremias. Fala aí, Elisa. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentara o fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. O Levítico, tá? Lá no capítulo 18, 19, vem falando sobre isso. Sobre a questão dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Oi? Desculpe. Tá?
que era obrigação deles cuidarem desses, inclusive dos que eles chamavam de gentios e pagãos, os estrangeiros. Ninguém podia passar fome. Quando foi instituído o tal do dízimo, não era dinheiro, nem foi dado para ninguém fundar a igreja. Tá? O dízimo foi instituído no Antigo Testamento, tá? Também está no Levítico, para que as eclésias, ou seja, aquele local onde se encontravam eles, tá? Juntasse um pouco da colheita de fulano, um pouco da galinha do ciclano, um pouco, né, do leite, e dividisse entre eles, e principalmente os mais necessitados. Quando entrou o cristianismo, o dízimo já tinha outra história, tanto que Paulo em uma dessas cartas fala, para aquele que vive do altar, tudo bem, né, tirar o dízimo, mas eu prefiro viver do meu trabalho. Paulo sempre trabalhou, nunca viveu do dízimo da igreja. Então isso tudo é coisa antiga, tudo isso todo mundo conhecia. Até hoje, né, a gente conhece também, né? Beleza? Alguém quer falar? Pode falar. Não, você já falou tudo, até hoje a gente conhece também. Aí é o dia a dia. Beleza? Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Com essas ilações, sentia que o Mestre de Nazaré se elevava muito mais, agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Estevão era um grande doutor da lei, né? Nós sabemos disso, apesar de que não se utilizava desse título, né? Era um super entendido no Antigo Testamento. Né? E agora ele está vendo, né, como Jesus cresce nesse momento para ele, que ele vendo onde, e Gamaliel, mais na frente nós vamos ver Gamaliel falar sobre isso. E também era outro, estava acima, milhares de anos-luz acima do seu tempo, né? Vamos lá. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória, em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, da família israelita? O interrogado. A questão é ele, como ele era israelita. Se ele não fosse, já era difícil ele sair. Desse momento aí já viu, tá? Mas como ele era israelita, ele tinha direito à defesa, tá? Até mudar de ideia. Não, eu estava enganado, peço perdão, tal. Aí ia ter que fazer um sacrifício qualquer, né? Um pombo, uma galinha, um bezerro e umas penitências, e estava livre. Como ele era da família israelita. Bom, vamos lá. Por isso que era a primeira pergunta que sempre se fazia em algum julgamento, também era normal essa pergunta, tá? O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Issacar. Issacar é um das 12 tribos, é um dos filhos de Jacó, tá? Issacar. Então, interessante aqui, que ele ficou com medo que Saulo apertasse muito ele e tivesse falado aonde é. Ah, tá de Issacar, mas tu é da onde?
Mas, graças a Deus, Saulo não se tocou nisso. O negócio dele não era saber a biografia do Estevão, não. Vamos lá. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente da maneira imperceptível para a Assembleia, para a Assembleia e continuou. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infame pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Olha só, duas coisas que chamam a atenção. Uma, caso perseverades, ou seja, ele só seria realmente, né, castigado se não mudasse de ideia. Nós já falamos isso agora ainda há pouco, né? E outra aqui, olha só a prepotência, onde estava o tanto orgulho que o pessoal nos fala aí, né? Os espíritos nos trazem, né? Onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Você achava que somente eles, por serem detentores dessa ideia do Deus único, do Deus essência, o resto era o resto, né? Era gentios, né? Pagãos, etc., né? Bárbaros. Tá? Interessante o pensamento deles naquela época, né? Alguém quer falar? Senão vamos embora, Elise. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência, mas evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Uma coisa interessante também, que quando ele foi na Casa do Caminho, com o Sadoc, ele achou que ia encontrar lá um monte de gente, assim, entre aspas, né? Simplesinha, porque era tudo pobre, meio burrinhos e tal, e dar de cara com um cara que era uma sumidade, né? Ele realmente, né? E isso tocou muito dele, o orgulho, né? Aí nós vamos ver que, né, realmente Estevão, Gesiel e Abigail vieram para reconduzir Paulo para o lugar certo, né? Que era o vaso escolhido. Estevão mexeu na inteligência, na intelectual do Saulo. E Abigail, muita dificuldade no sentimental, no coração, né? Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. Peraí, eu pulei um pedacinho aqui. Considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Perdão. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. O negócio é sério, viu? Ter uma nova ideia é sério. Olá, alguém quer comentar? Senão vamos embora. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitais meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença?
Nada Olha, demais. como ele é arrogante, né? Honrei vocês com a minha presença. Nossa. Não fui convidado, ninguém me queria lá, mas honrei vocês com a minha presença. É assim? É uma honra a minha presença. Geralmente quem fala que é uma honra a sua presença é quem está recebendo, não é quem está indo, né? Jesus para isso fala, quando foste no banquete, sentai sempre o quê? Nas últimas cadeiras, que é para nem aparecer. Aí sim, se o dono do banquete, o dono da casa, fulano, o que você está fazendo aí, a casa? Vem para cá. Aí sim será honrado, né? Uhum. Jesus não fala isso, isso tem vários sentidos, mas a gente vê que no sentido material mesmo, é muito certo isso aí. Sermos humildes em qualquer lugar, né? Estevão, Alguém quer falar? Bom. Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar, como Davi, que nossa alma se glorificará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza da sua glória. Está lá embaixo, Salmos de Davi, né? Tá. É o Salmo 34, versículo 2. Pois bem, olha só o que o Estevão responde. É muito forte. Né? Isso aí esse salmo é para os orgulhosos, para nós. Né? Olha só o que fala bem no salmo aí, né? Nossa alma se gloriará no Senhor. Ou seja, fazendo o que Ele quer que nós façamos, o que Ele nos pede. Assim, aí sim, nós seremos, né, glorificados. É o que Jesus fez. Eu não vim aqui sem não fazer a vontade do Pai. É isso aí. E Jesus, pelo que eu vi, eu sei, não tinha nada essas coisas terrenas, orgulho, ambição, egoísmo, nem conhecia, né? Pelo jeito, né? E o Estevão ainda fala aqui, né? Visto nada possível de bom em nós mesmos. Aquele lance nós estudamos há poucos dias atrás no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu bom mestre. E Jesus responde, bom só o Pai. Né? Foi aquele famoso tapa de luva de pelica, né? Então, alguém quer comentar? Vamos então. Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios, entre colérico e despeitado. E procurando evitar agora qualquer alusão pessoal, para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar em que sentido, retrucou o interpelado com desassombro. Olha só, lá na frente um pouquinho, não sei se vai dar tempo hoje, o Estevão vai responder essa questão de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Eu não vou falar aqui agora, por isso que ele Dá fala. spoiler, não. Pois é. Ele fala assim, por quê? E ele vai mostrar que não é. Né? Mas tudo bem, deixa para... A arrogância de Saulo na época era tão forte que ele não sabia se controlar. Né? Ele apresentava nas suas feições todo o seu descontrole quando não conseguia prevalecer, a sua palavra não prevalecia sobre o Estevão. Né? A arrogância era muito forte. Impressionante uma coisa dessa, mas era o momento.
Era o momento dele. Depois mudou, mas era o momento dele naquela época. Beleza. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Então, tá duas acusações estão aí, né? O blasfemo e o caluniador. Tá? E o Estevão vai dar sua resposta cheia de lógica, que só vai irritando o Saulo. Não vou falar qual é a resposta, vamos ler. Estevão esclareceu sem titubear, mantendo minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, por meio dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Todo o Antigo Testamento, todo profeta fala alguma coisa do Messias. Todo. E que ele fala aqui, sofreram, choraram, foram é aquilo que nós já falamos ainda há pouco, né? Tudo de que tinha que acontecer com eles, que aconteceu com Cristo, né? Passaram por tudo aquilo. E o Cristo, eu estou mantendo minha crença, está lá escrito. Mas vamos embora. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea acerca de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são os trabalhos dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer que os primeiros são aqueles desbravadores, né? Aqueles que vieram rasgando a selva, né? Abrindo o caminho. Quer dizer, é o trabalho dos homens. Porque naquela época, no planeta, só existia, né, o politeísmo, aquela história do cavalo com cabeça de gente, gente com corpo de vaca, esses que eram os deuses. Ou então era Júpiter, né? A mitologia grega, a mitologia romana, mitologia celta, né? Por aí, nórdica. Quer dizer, só havia isso. Eles realmente trouxeram e mantiveram com muito trabalho, é o trabalho dos homens, é manter a ideia. E a segunda revelação é isso aí, né? É o salário. Bom, agora que vocês já sabem isso, voltando àquelas coisas, procurar primeiro as ovelhas perdidas de Israel, né? Jesus encarna lá por quê? Porque lá já tinha a base. Né? Já tinha a base. Então, é lindo isso aí que ele fala. A segunda revelação é o salário. Ó, vocês trabalharam, agora está aqui o salário. Ter novas ideias para juntar, né? Não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Junta tudo e vamos embora continuar. Vamos prosseguir. Alguém quer falar? Antes, tudo aquilo que já tinha sido falado já tinha sido bem interpretado. Agora vamos partir para novas ideias para poder serem interpretadas novamente. Né? Outras ideias serem novamente interpretadas. Isso. Sois então de parecer, disse Saulo sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Ele não desiste, né? Ele, sem apedrejar, sem prepotência, sem arrogância, ele vai com simplicidade colocando toda a verdade. Né? Realmente, Moisés é considerado isso, né? A lei, né? A justiça. Exatamente. Né? Jesus é o quê? É o amor. Né? Vivo e permanente.
tudo são fases. Moisés foi muito, tanto que nós, né, estamos na terceira e estamos considerando muito o Antigo Testamento. Ainda existe para nós o Antigo Testamento. Né? Existe. É muito bom. Se a gente... Fala, dona Lúcia. Amigos, assim, eu vejo assim, né, pela insistência tão arrogante do Saulo, é que, na verdade, ali eu vejo da seguinte maneira, como é que é o nome do outro mesmo? Até esqueci agora, escapou. O Estevão. O Gesiel ali, na verdade, ele não tinha nenhuma chance, porque ele foi chamado, mas na realidade ninguém estava era para ouvir ele, mas não para aceitar o que ele fosse dizer. Ele ia ser ouvido, para não dizer que não foi ouvido, mas aceitar o que ele ia dizer não é. Então, quer dizer, foi na verdade uma hipocrisia muito grande. Ele já estava condenado antes de entrar lá, não é? Sim, mas é igual aquela história da Joana de Cusa, quando ela é presa lá no circo romano com o filho, né? E os romanos falam, negue esse Jesus que salva você e seu filho. Se ela fosse... É difícil o que ela fez, né? Ela negaria. E muita gente negou naquela época. Negou. Ficou com medo na hora do testemunho. Tá? E, quer dizer, havia essa chance. O Saulo vai falar de novo, você é israelita e é jovem ainda. Ou seja, o sectarismo continua. Tá? Não vamos mudar. Vai falar no próximo capítulo, no próximo travessão. Se ele resolvesse não dar o testemunho, estaria humilhado, etc, mas sobreviveria. Ficaria vivo, Mas então, de qualquer forma, a ideia deles era muito fechada mesmo. Não aceitavam nada. A pessoa tinha que ir, chegar lá e concordar com eles e acabou, para ficar vivo. Na época do Bruno Giovanni, né? Jordano Bruno. Jordano Bruno, desculpe, Jordano Bruno. Ele não negou. Jordano Bruno, ele não negou aquela ideia que a Terra girava ao redor do Sol, as ideias dele de astronomia. Ele morreu negou. Queimado, né? Ele foi morto, né? Ele foi para a Inquisição. Galileu negou. Negou, não foi. Só que Galileu parece que sabia que só ia viver mais 2 anos. Estava muito preocupado, não. Queria para dar mais um pouquinho, fazer um pouquinho mais de barulho. Né? Mas mesmo assim, na hora que negou, ele ainda brinca, mas que a Terra se move. Ainda bem que ninguém entendeu. Quer dizer, ele negou não negando. O Jordano Bruno, não. Eu acho assim, que ele também, quando ele negou, ele deve ter acreditado assim, lá para frente eles vão saber a verdade. Vão saber. A verdade vai ser, né? Bom, entendi. Vamos lá, então. Vamos lá. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus, encolerizados, gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando a voz um timbre de severidade, prosseguiu. Olha só, Saulo vai falar, sou bonzinho, cara, olha só. Vamos lá. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. Lá, continua. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Sentiu aí? Quer dizer, se ele negasse as ideias, mas eu acho que seria até o fim da Casa do Caminho. Né? Seria até o fim. Ele era a fortaleza naquele momento, apesar de você encontrava, lógico, tinha João, Pedro, etc., Tiago, Filipe, né? Mas ele, naquele momento, né, ele era assim, digamos, um porta-voz de lá, e ele realmente, conforme falou um pouquinho antes, na oratória dele lá na Casa do Caminho, o pessoal revia Jesus nele, né? Revia Jesus nele.
Ele era muito inspirado. Se ele nega, o movimento talvez se enfraquecesse mesmo. Seria decepcionante, né? Seria decepcionante para casa, né? Para todos os membros da casa. Todos. E eles se dissipariam. Eles se dissipariam. Com certeza, com certeza. Né? E aí ele talvez, ele foi o primeiro Marte, né? Ele realmente espírito preparado para isso. Claro. Preparado. Vamos lá, Elisa. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas em uma cruz de ignomínia? Não adianta ter uma boa ideia e foi parar lá. Aqui você vai ter destaque, você é inteligente, você é o cara. Olha. Não. O Saulo era bonzinho, tá, gente? Vamos embora. O tempo já acabou, hein? Já acabou? Caramba. 8h32, vai continuar? Não, vamos parar, que depois vai começar. Vai o assunto que eu quero estar ainda lá na frente. Não porque despreza o valor. Vamos parar, sou israelita e jovem ainda, tá? Vou repetir esse parágrafo aí, só para a gente na hora dar uma lembrança, né? Bom, é isso aí. Eu vou parar também a gravação. Parei a gravação. Alguém quer comentar